qual que é a primeira coisa que você vê quando está analisando uma empresa? Se é o contexto dela, se é os números delas, ou se são as pessoas. Que é a coisa mais importante que você vê de primeira e fala, ó, se tiver isso eu vejo, se não tiver, não vejo. Se ela está resolvendo algo muito relevante. Se na primeira análise, se na primeira conversa com o empreendedor, se na primeiro material que a gente lê, a gente não acredita que aquilo tem uma proposta de valor que de fato está resolvendo um problema muito relevante ou introduzindo um benefício muito relevante, a gente nem começa a análise, porque se aquilo é apenas uma ferramenta de um outro produto, que a gente chama é uma feature de um outro produto, uma funcionalidade de algo maior, e a gente não acredita que aquilo seja uma empresa standalone, que não vai ter relevância, que não vai ter dimensão, a gente não gasta tempo, porque a gente já ouviu falar aí do nosso guru Jorge Paulo Lemann que o esforço para olhar um negócio pequeno e um negócio grande é o mesmo, né? Então é melhor a gente se dedicar para aqueles projetos que podem ser muito grandes, né? Pô, faz total sentido. E o que significa para você disciplina de investimento? Então, e por que seguir a disciplina de investimento? Por que ter uma disciplina de investimento, sabe? Em primeiro lugar, primeiro lugar, é importante entender, João, que quando você está lá com o seu capital somente o capital do Pedro Melzer, tô lá, e eu me prontificar, eu quiser fazer qualquer tipo de investimento sem nenhum critério, eu posso, é o meu dinheiro. Eu tenho um risco maior ou menor, dependendo de como eu estruturar esse investimento, mas eu posso. Quando você trabalha com capital de terceiros, que é o meu caso, capital próprio, eu invisto nos meus projetos, todos, mas eu capto recursos de terceiros também. Quando você apresenta o seu projeto de investimento, você apresenta com regras. São regras. Regras e parâmetros. Eu vou investir em empresas nestes estágios, com estas características, nestas regiões. Quando você vai analisar, você tem que cumprir o que você prometeu para os seus investidores. Então você tem uma responsabilidade fiduciária. Você tem que ser absolutamente disciplinado em não fazer nenhum tipo de investimento que não conste naquele contrato, naquele grupo de regras que você apresentou quando você investiu. Então, esse é um primeiro ponto, uma questão até de governança. Você precisa lembrar que você combinou as regras do jogo e você tem que seguir. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a disciplina, ela se dá quando você começa a analisar um negócio e muitas vezes você se conecta com o negócio. Você já gastou tempo com o negócio. Então, à medida que você gasta tempo com o negócio, muitas vezes você acaba gostando daquele negócio antes de investir. E se porventura você se depara com algum ponto que não é satisfatório na sua regra de tomada de decisão, como por exemplo, a gente estava gastando tempo nesse negócio, assumindo que a rentabilidade dele era esta aqui. Agora que a gente fez uma diligência, a gente está vendo que não é esta aqui, é uma rentabilidade pior. A gente encontrou um desalinhamento com o empreendedor. Nós não sabíamos que o empreendedor tinha uma participação numa empresa concorrente, por exemplo, que isso nos deixa desconfortável. Ou a questão regulatória deve impactar esse negócio. A gente aprendeu sobre isso mais tarde na análise. Você tem que ter a disciplina de dizer o seguinte, independente do tempo que eu gastei, independente do dinheiro que eu gastei para fazer essa análise, encontrei alguns pontos aqui que não me permitem continuar. E você ter a disciplina de dizer, não vou continuar, vou parar aqui, é muito importante.
É muito importante. E muitas vezes quem não tem disciplina faz um olho branco aqui, faz um olho branco ali, é mais otimista do que o mercado. Ah, mas vai dar, vai dar. Você acaba trazendo uma subjetividade para sua tomada de decisão que muitas vezes é resultado de uma falta de disciplina e muitas vezes você tem estragos homéricos, muitas vezes você até pode comprometer a sua própria franquia, a sua própria firma, fazendo esses movimentos sem disciplina. Então, em qualquer atividade você precisa de disciplina. Você vai fazer investimentos com capital de terceiros, mais disciplina ainda. Uhum. E já teve algum investimento que você analisou, viu e não achou que era um tão bom negócio, mas depois ele cresceu muito e virou uma empresa enorme que você teria se arrependido de ter investido, de não ter investido? Acredito que sim, já investiu em muitas empresas e se sim, por quê e o que que isso te ensinou? Que lição que isso trouxe para você, para dentro do seu conceito de A investimento? sua pergunta é se algumas empresas que eu deixei de investir viraram Sim, muito é. relevantes. Sem dúvidas. Faz parte. Muitas vezes você olha uma empresa e, por algum motivo, o time de investimentos identifica um risco maior do que o upside e decide não ir para frente, decide não avançar. Tá? E essa empresa, ela provou que nós não estávamos certos e ela dá muito certo. Claro que você fica, pô, deveria ter colocado um pouquinho ali, essa empresa daria. Mas você não pode ter esse sentimento. De novo, no momento que você está sendo disciplinado e coerente com aquilo que você se prontificou a fazer, tá tudo certo. Você vai ficar feliz por quem investiu, você vai ficar feliz pelo empreendedor que deu certo, e você vai ficar feliz porque você foi consistente, você foi coerente com aquilo que você se propôs a fazer. Então, isso aqui não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longuíssimo prazo. É um jogo de para você ter uma firma de investimentos sustentável, você precisa de consistência. E essa consistência, ela aparece muitas vezes em situações como essa. Olhar pelo retrovisor e ver que deu certo é fácil. A maneira que você baliza se você está no caminho certo ou não é a sua consistência, a sua coerência. Agora, se você começa a tomar uma série de decisões e você está errando mais do que está acertando, opa, vamos voltar para a prancheta, vamos revisitar o plano todo e talvez até vamos repactuar as regras do jogo. Ó, a gente deve abrir mais o leque, devemos passar a investir nessas outras regiões. Numa safra seguinte, você pode repactuar as regras do jogo. Mas enquanto as regras do jogo estiverem valendo, você tem que cumprir. Você não pode se arrepender porque uma empresa deu certo. Você tem que se arrepender se você não foi coerente.